Eu vou trazer alguns exemplos aqui de casos reais que nós tivemos oportunidade de atuar, tá? Obviamente aqui protegendo aí pessoas e companhias, mas os casos concretos, assim, o tema já vai ser bem pedagógico para nós, tá? Então a gente está experimentando muitos casos do ramo saúde que eu falo, tá? Então a gente teve aí uma oportunidade de trabalhar e eu destaquei aqui para nós 3 casos, tá? 3 temáticas que foram vivenciadas aí, tiveram uma repercussão econômica na companhia. Aí, obviamente, houve um acionamento da Expermed para fazer esse auxílio, e a gente conseguiu ter êxito, estancar aquela situação, entender o que estava acontecendo, se de fato era algo anormal ou uma situação que estava dentro aí do dia a dia daquele determinado ramo de atuação. Então, nós tivemos um caso de uma clínica, tá? Que ela tinha o costume, ela tinha já um histórico de fazer os famosos check-ups, né? Aqueles exames anuais, tá? E aí sempre contra uma determinada operadora. E foi se verificando que num período de 6 meses, o volume de pacientes dessa clínica, concentrados nessa clínica, teve um crescimento exponencial e também, para cada paciente, para cada cliente, digamos assim, o volume de exames, tanto a questão do número, quanto de espécies de exames que não comumente eram utilizados, eram solicitados em check-ups normais. Então, a companhia fez um aparato, ele fez um histórico, tá? Com algumas dezenas de clientes e foi verificando caso a caso a questão se aqueles exames estavam dentro do escopo, estavam dentro do objetivo de um check-up normal, de um check-up anual. Aí nos acionou, a gente fez todo um projeto de auditoria interna, a gente demonstrou um excessivo pedido, tanto no número quanto em determinados exames que não eram necessários. Aí a companhia teve a questão, já tinha reembolsado essa clínica em algumas situações, quando foi descoberta, foi estancada essa fraude, houve, obviamente, a suspensão dessa clínica, desse estabelecimento, e aí tomar depois medidas cabíveis, né? Isso é uma coisa importante, a gente tem que entender como estamos diante de uma fraude, envolve aí depois o Ministério Público, envolve diligências aí em delegacias de polícias, inquéritos policiais, para fazer toda uma apuração, porque há uma repercussão na esfera civil, mas também há uma repercussão na esfera criminal, que a gente está diante aqui de um delito, estamos diante de um crime, né? Então, que ele precisa ser investigado, depois, obviamente, ser aplicado ali as penas, né, e as previsões aí da legislação criminal. Então, esse foi uma situação que a gente conseguiu fazer esse estancamento desse pedido muito excessivo de exames, tá? Ah, mas é só um exame. Não, mas se tu multiplicar pelo número de pacientes, pela quantidade de exames, alguns eram exames de sangue com valores até não muito expressivos, mas tinham alguns exames bem mais sofisticados. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Outro ponto que a gente também conseguiu atuar, uma determinada... aí era um seguro de reembolso, tá? Numa clínica que prestava serviços de home care, tá? Serviços de home care. E aí a gente começou a se aliar na companhia, a companhia trouxe uma questão para nós no sentido de que esse reembolso estava, primeiro, num valor totalmente dissonante da realidade do mercado naquela localidade, naquela cidade. E ainda alguns recibos dos valores de home care e também os prontuários dos atendimentos não estavam batendo. Então, algumas situações começaram a nos chamar a atenção. E só para vocês terem uma ideia que quem tem aquele ditado, né? Não há crime perfeito. Então, naquele caso de home care, tinha uma situação que chamou muita atenção para nós, que foi a seguinte, Sérgio, um pedido de um recibo, tá? E o valor, ele era superior a 70 mil reais, era um valor quebrado, era tipo 72.350, era uma coisa bem valor quebradinho, e o pagamento foi feito em dinheiro. E a gente sabe que a economia hoje em dia está muito mais com PIX, com transferências bancárias, praticamente ninguém circula com um volume expressivo de dinheiro, ainda mais para fazer um pagamento mensal de 72.355, era uma situação bem
esdrúxula no sentido desse valor, dessa mensalidade, ele ser bem quebradinho. Então, a gente conseguiu fazer essa investigação e conseguimos demonstrar aí que o valor cobrado, os tratamentos cobrados não eram correlacionados com a realidade daquele paciente. E também tem uma outra situação aí de seguro de vida que eu queria transmitir para vocês, que a gente teve a oportunidade de destacar com a companhia, e aí foi uma situação bem bacana, que a gente teve uma integração com outras áreas, não somente com a questão da perícia médica, mas também com o departamento de sinistro dessa companhia seguradora e do departamento de engenharia. O que teve na situação? Eram casos de seguro de vida. E a pessoa contratou vários seguros de vida num período muito pequeno. Então, ela fez contratações quase que diárias. Em 15 dias, ela contratou uns 4 ou 5 seguros para cobertura de invalidez por acidente, tá? Com valores muito, muito expressivos. Então, a gente está falando de coberturas que a gente chama de IPA, né? A invalidez por acidente de capital segurado, né? De importância segurada, de R$1 milhão em alguns casos. Aí nós fomos verificar o prêmio ele era incompatível com a renda dessa pessoa. Então, já chamou atenção. A pessoa ela tinha uma profissão e um histórico de rendimentos que, se nós somássemos todos os prêmios de todos os contratos, ele dava quase 50% da renda da pessoa. E não é crível que alguém reserve 50% da sua renda para fazer um contrato de seguro. Tá? Então, a pessoa que ganha, por exemplo, R$6 mil, não vai gastar R$3 mil em prêmio de seguro. Então, isso chamou atenção. Várias apólices contratadas. Aí teve um acidente numa máquina que a gente chamou de estamos diante de um caso de automutilação. Então, olha a sofisticação dessa fraude. O acidente, o evento, ele ocorre, só que ele é provocado. Tá? Ele é intencional. Então, era uma máquina de corte, que a gente chama às vezes aqui de maquita, que é uma máquina, uma serra, e ele acabou decepando alguns dedos. Então, foi feito daí uma análise tanto da perícia da engenharia daquela máquina, quanto uma perícia médica para verificar as sequelas desse segurado, né? E foi entender que o acidente, que o evento, na verdade, ele foi provocado, que ele não poderia ter ocorrido no manuseio normal daquela determinada máquina. Então, ali a gente viu uma integração, tá? Tanto do departamento, bem como são valores muito substanciais, envolveu ali o departamento de sinistro, o departamento jurídico da companhia, envolveu uma atuação muito preponderante da Expermed e de algumas empresas também ali que fazem as perícias no maquinário, né, as perícias de engenharia ali para verificar fazer a reconstituição dos fatos de acordo com os relatos do segurado, e aí as incongruências, as incompatibilidades vieram à tona e a companhia conseguiu estancar. Então, são alguns elementos, alguns insights que a gente vai vendo. Segurado tem diversos contratos. Às vezes, o evento, o acidente, ele ocorre ou logo depois do contrato ser efetivado, ou seja, no início da vigência, ou no término. Então, já chama atenção. Ele contratou vários seguros, nos primeiros 15 dias já houve o sinistro. Já liga um alerta. Então, são algumas situações aí, Sérgio, que a gente se coloca ao lado do mercado, a gente se coloca junto com as companhias seguradoras aí para oferecer toda a nossa expertise, que o nosso objetivo e de todos tem que ser de combater essas fraudes. Tá? A gente não pode, hipótese alguma, passar desapercebido esse fato, porque, repito, vai refletir aí em toda a comunidade securitária.